Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. A gente acabou de completar a segunda semana de muita alta no mercado, ações e fundos imobiliários subindo bastante, mas a gente sabe que a economia real não está muito bem. A gente está vendo cada dia mais surgindo dados referentes à pandemia que mostram seus impactos estão sendo muito negativos. Porém, a gente está vivendo um período de euforia no mercado. Então, por conta disso, a gente deve proteger a nossa carteira, pois caso venha um momento difícil novamente, a gente não vai ter tantos problemas. Se você quer aprender alguma das principais formas de você proteger a sua carteira para momentos de queda, vem comigo até o final desse vídeo. É isso aí, galera. A gente sabe que existem dois sentimentos que são muito perigosos para o investidor. Um é o pânico máximo, então quando ele se desespera e acaba vendendo antes do que deve e tudo mais. E o outro é a euforia máxima, ou seja, quando ele se empolga muito e só quer saber de comprar, não se interessa muito no que está acontecendo na economia real. Esses dois sentimentos podem levar o investidor a ter grandes problemas. Nas últimas 2 semanas a gente está vendo o mercado subindo bastante e a euforia tomando um pouco da cabeça dos investidores. E é por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo, mostrando para você algumas formas que você tem de proteger a sua carteira para enfrentar uma possível queda que possa vir, visto que o cenário da economia real não é tão positivo. Antes de qualquer coisa, antes de eu falar qualquer coisa com vocês, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e também lembre de nos acompanhar em todas as nossas outras redes sociais que estão passando aqui em cima. Mas vamos lá, gostaria de deixar bem claro que nada que eu vou falar aqui hoje é uma indicação nem uma recomendação de investimento. Estou apenas passando para você possibilidades. Além disso, é importante falar que nesse vídeo eu vou passar por elas de forma mais superficial. Então eu vou comentar algumas modalidades de investimento que são mais complexas. Se você achar interessante, ver que realmente ela condiz com o que você quer para a sua carteira, estude mais a fundo, realmente venha entender o que ela é, para então você colocar ela em uma composição de carteira sua. Beleza, galera? O primeiro tipo de proteção que eu vou falar é o mais simples de todos, que é você rebalancear a sua carteira nesse momento, tirando ativos de maior risco e colocando ativos de menor risco. Ou seja, diminuindo, por exemplo, a porcentagem de ações da sua carteira e aumentando a porcentagem em rendas fixas ou até mesmo em reservas, para que você possa aproveitar uma possível oportunidade que o mercado vem abrir. Essa parece muito básica, mas muitas vezes as pessoas acabam, pela euforia que o mercado está indo, não pensando nisso. Então, em um momento que todas as suas ações estão subindo, você diminuir a porcentagem de ações da sua carteira pode parecer contra-intuitivo, mas é justamente isso que pode fazer com que a sua carteira sofra menos em um período depois. Um fato que a gente deve sempre levar em consideração que em alguns momentos é mais interessante você não perder do que você querer ganhar. Então, às vezes é melhor a gente tentar ganhar um pouco menos, mas estar protegido, do que a gente ir com tudo para o ataque e aí vir uma queda e a nossa carteira sofrer muito. Por exemplo, quando a sua carteira cai 50%, você precisa de uma alta de 100% depois para você recuperar o mesmo patamar. Então, a queda ela tem um dano muito grande para a sua carteira. Então, podendo evitar um pouco, isso é sempre interessante. E a forma mais fácil é você diminuir a parcela de risco da sua carteira. Ações, fundos imobiliários, ou algum outro tipo de investimento em renda variável que você tem. E mesmo que você, às vezes, não queira diminuir a proporção disso, você pode tentar buscar ativos com um pouco mais de segurança dentro desta classe. Então, entender aquelas ações que são de setores mais perenes, de setores que não sofrem tanto, optar às vezes por alguns fundos imobiliários também de setores mais perenes, que não vão sofrer tanto com isso tudo. Essa é uma das formas mais simples de você estar fazendo algum tipo de proteção para a sua carteira. A segunda forma de você proteger a sua carteira é você ter investimentos que são dolarizados, ou seja, você investir diretamente no mercado americano, você investir através do ETF VBB11 ou até, em último caso, investir em empresas que são muito exportadoras, para que o seu investimento fique um pouco atrelado ao dólar. Por que isso é interessante? Historicamente, se a gente pega os dados do Ibovespa e os dados do dólar, a gente vê que os dois são com correlação negativa, ou seja, quando o Ibovespa está subindo, o dólar tende a estar caindo. Quando o Ibovespa está caindo, o dólar tende a estar subindo.
Então, quando você tem uma parte da sua carteira que está relacionada ao dólar e uma parte da sua carteira que está relacionada ao Ibovespa, você pode estar pensando, ah, mas então uma coisa vai tirar um pouco do lucro da outra. Sim, vai tirar um pouco do lucro da outra. Porém, em um momento em que o Ibovespa cai, o dólar vai dar uma segurança para sua carteira. E por mais que o Ibovespa esteja subindo e o dólar esteja puxando para baixo, eles não são com uma correlação negativa de 1. Então, é exatamente igual, o tanto que um sobe o outro cai. Às vezes o tanto que um sobe, o outro vai cair menos. Então você vai continuar tendo lucro e além disso você vai ter uma proteção da sua carteira. Além disso, eu não estou falando que você deve ter metade da sua carteira em real e metade em dólar. Não, a parte em dólar pode ser um pouco menor. A parte em dólar é exatamente para você ter um seguro e uma parte da sua carteira que mesmo que o mercado caia, você tenha uma proteção. Uma das formas bem legais de você fazer esses investimentos em dólar é criando uma conta em uma corretora americana. Um grande exemplo que a gente já fez alguns vídeos aqui para o nosso canal, se você ainda não viu, eu vou deixar até o card aqui em cima, é você abrir na Avenue, que é uma corretora especializada para brasileiros nos Estados Unidos. Por ela você pode investir em ETFs, ações, os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, com um custo bem tranquilo e uma operação bem simplificada. Além disso, quando você investe no mercado americano, você tem possibilidades infinitas de investimentos praticamente. Então lá você encontra ETFs de ouro, você encontra ETFs que investem em ações do mundo inteiro, entre outros tipos de investimento que podem trazer uma grande segurança para sua carteira. Então a segunda alternativa é que você aumente a sua posição dolarizada. A terceira alternativa, que sem dúvidas é a mais complexa, a mais difícil de você operacionalizar e entender, mas também que é muito utilizada por grandes especialistas no mercado financeiro e eu queria apresentar aqui hoje para vocês, é a estratégia de seguros da carteira com opções. Quando você pensa em opções, para quem não conhece, o nome é bem sugestivo. A opção é um tipo de ativo que te dá o direito de compra ou não de um outro ativo, ou um direito de venda, por exemplo. Para ficar mais claro, vamos supor uma opção de compra da Petrobras. A opção de compra, você compra aquele ativo por um valor bem baixo e ele significa o seguinte, em tal data você pode querer comprar Petrobras a um valor X, que você já sabe quando você compra a opção, ou não, ou você pode simplesmente deixar aquela opção vencer e você não fazer nada com ela. E pode ter o contrário, que são as opções de venda, as chamadas put, que é quando você compra uma opção, então você compra o ativo opção por um valor baixo, que significa que em determinado momento, ou seja, em tal data, você pode vender a ação por um valor pré-combinado. Por que essa pode ser uma estratégia de seguro para a sua carteira, que muitas pessoas usam? Por exemplo, o BOVA11, que é o ETF que acompanha o Ibovespa. Vamos supor que você compre uma opção, uma put do BOVA11, com valor bem abaixo do que o BOVA11 está hoje. Quando o BOVA11 cai, essa opção de venda dele a um valor mais baixo tende a se valorizar. Ou seja, você está apostando exatamente na queda do BOVA11. É exatamente isso que você está apostando. Quando você aposta na queda, significa que você vai ganhar se ele cair. Então, você está justamente fazendo um movimento contrário ao resto da sua carteira. O resto da sua carteira, provavelmente, você está ganhando se o mercado subir. Essa opção de venda, você vai estar ganhando se o mercado cair. Mas calma, existe um pouco de cuidado, porque se você errar na proporção de opções da sua carteira, ela pode diluir o seu risco, ou seja, você vai gastar tanto em opções que não vai sobrar lucro nenhum. Além disso, uma estratégia de opções não é tão simples de ser montada, você tem que entender bem mais a fundo como que funciona, que eu resumi e passei de forma bem simplificada, então exige maior dedicação. E terceiro ponto é que você pode perder todo o valor investido na opção. A opção pode virar pó, como se costuma chamar. Então, o que pode acontecer? Você tem que pensar como se fosse o seguro do seu carro. Você paga, se você precisar usar, infelizmente, beleza, você tem ali o seguro te ajudando. Se você não precisar usar, você meio que vai ter perdido o dinheiro. Então é um raciocínio semelhante ao que você tem que ter com os seguros de opção. Como eu disse no início desse vídeo, não é recomendação, não estou indicando que você faça isso. Estou apenas apresentando esta modalidade para que, caso você se interesse, você estude mais, se aprofunde e possa então utilizar ela na sua carteira. Beleza, galera? Essa foi a terceira alternativa. Pessoal, a ideia do vídeo era passar um pouco disso, recapitulando as 3 principais formas de você proteger a sua carteira nesse momento é diminuindo a participação de renda variável, e principalmente de ações e fundos imobiliários da sua carteira.
dolarizando seus investimentos, seja através de VVB11, que é um ETF, seja através de você abrir uma corretora diretamente nos Estados Unidos. E a terceira opção é você comprar opções de venda, ou seja, você ter um seguro através de opções na sua carteira. Como eu disse lá no início, nada disso é uma recomendação ou indicação de compra. Quis apenas apresentar essas três alternativas para caso vocês queiram ter algo que traga um seguro para a sua carteira, você poder utilizar. Caso você deseje optar por algumas dessas estratégias, estude melhor, vá mais a fundo. Aqui no nosso próprio canal, a gente tem alguns conteúdos falando sobre alguns temas desses. A própria parte de ETF, então como forma de dolarizar, abrir uma carteira diretamente nos Estados Unidos. Vários conteúdos desses já tem no nosso canal. Então clica aqui no nosso canal e confere agora. A sugestão que eu dou para vocês é que dependendo do seu nível de conhecimento, você vai em cada tipo de investimento desse. Então, a forma de proteção mais simples de toda é justamente diminuir a concentração de renda variável. Então, se você tem pouco conhecimento, pode ser uma alternativa legal. A segunda opção é a de você dolarizar seus investimentos, porque também não é algo muito complexo e pode trazer uma grande segurança. E por último, se você já tem um nível de conhecimento mais avançado no mercado, talvez você utilizar a estratégia de opções como seguros da sua carteira. Era um pouco disso que eu tinha para falar com vocês hoje, galera. Mais uma vez eu vou deixar o pedido para vocês se inscrever no nosso canal, deixar o joinha nesse vídeo e também nas nossas outras redes sociais que estão passando aqui em cima. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!